Bate-papo literário. Apoio cultural. Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Kelvin Posidônio Beauty Studio, a ciência da beleza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário está de volta em novo formato, eu aqui do estúdio e o nosso convidado ou convidada interagindo virtualmente. E a nossa convidada de hoje reside em Porto Alegre, é psicóloga, escritora, artesã e compositora. É presidente e coordenadora da Associação de Jornalista e Escritora do Brasil, a AGEB, Coordenadoria e do Rio Grande do Sul. Tem 4 obras publicadas, entre elas Tecendo a Sanidade, o caso Arthur Bispo do Rosário, e este ano se aventurou pela literatura infanto-juvenil e publicou o livro Laila e a Uva, que conta a história de uma menina que vivia na cidade e sonhava em passar as férias no sítio dos avós. Estou falando da escritora Eliane Tonello. Eliane, querida, é um prazer enorme te receber aqui no nosso bate-papo literário. Seja muito bem-vinda. Oi, Renata. O prazer é todo meu estar novamente aqui no bate-papo literário junto contigo. Estar junto contigo é sempre um prazer. Ai, nossa, obrigada pelo convite. Muito bom que deu certo de tu vires aqui ainda esse ano, né? Já é a segunda vez, né, Eliane? Já tá aqui, já é nossa convidada já de várias vezes, coisa boa. Isso, muito bom, muito bom. Eliane, fala pra gente, você, além de escrever, você desenha e compõe. De onde que vem esse amor pela arte? Renata, eu acho que o amor pela arte é algo que está dentro de mim, né? É algo porque há alguns anos eu descobri, eu acho que Arthur Bispo do Rosário, né? Quando eu escrevi a minha primeira obra, ele fez ver a criação e a criatividade e todo esse processo que estava dentro de mim. Claro, tenho experiências assim com a minha família, minha mãe é muito criativa, sempre fez vários trabalhos manuais, eu tenho tias, a minha irmã não é muito assim de trabalhos manuais, mas a minha mãe, minha irmã, tem uma outra irmã que faz lindos trabalhos manuais, mas a questão da escrita e da parte da composição é algo meu, assim, é algo que estava dentro de mim guardadinho, que eu descobri não faz muito tempo, não. Ah, mas que bom que descobriste, né? Eu acho que isso é muito importante, por mais que às vezes a gente demore a colocar para fora, né, essa escrita, que bom que a gente consegue fazer algum dia, né? Porque tem gente que nunca consegue, fica sempre guardadinha lá no fundo da gaveta, né, Eliane? É verdade, é verdade. Mas precisa ter muita coragem, né, Renata? É verdade. Para a gente tirar da gaveta e mostrar pro mundo. Ô Eliane, eu vou falar um pouquinho aqui, você tem esses 4 livros publicados e o primeiro que você publicou, que foi o primeiro que eu li também, que é o Tecendo a Sanidade, o caso Arthur Bispo do Rosário. Eu não conhecia o Arthur Bispo do Rosário e gostei muito de ter conhecido. E na verdade você fala aqui sobre a obra dele e sobre como é o seu encontro com a obra dele, né? No segundo momento. E além disso, você também faz aqui essas lindas ilustrações aqui do livro. Conta pra gente como é que foi esse processo. Fala um pouquinho pra gente do Arthur Bispo do Rosário, que é uma figura realmente que é merecedora da gente conhecer. Ok. Eu conheci as obras do Arthur Bispo do Rosário na exposição que houve em Porto Alegre, em 2012, a Poesia do Fio, certo? No Santander Cultural. E nessa exposição, nesse tempo, eu estava pensando qual seria o meu tema da minha formação, né? De psicologia.
E aí eu fui visitar as obras e realmente eu fui atravessada por essa beleza, da forma que ele fez, da forma que ele compôs todo um cenário para apresentar a Deus no dia do juízo final. Então, o Arthur Bispo do Rosário, ele foi um interno no hospital psiquiátrico, na colônia Juliano Moreira. Ele foi... 22 de dezembro, uma noite de 22 de dezembro, ele surtou e saiu pelas ruas do Rio de Janeiro e passou por várias igrejas, inclusive na Candelária. E numa outra igreja, os guardas o capturaram, ele estava sem documentos e ele estava comentando que ele era o enviado por Deus, enfim, estava tudo dentro de um delírio místico, né, que ele estava passando por aquele momento, e os guardas pegaram e levaram para o Dom Pedro II, né, que era um hospício onde daí era selecionado para que lado que iria, e ele foi considerado um paciente agressivo, certo? Porque eu acredito assim que, claro, tinha a questão do delírio, mas também tinha a história dele, né? Que ao pesquisar a gente foi descobrindo, enfim, conhecendo. Ele serviu a Marinha de Guerra, ele foi lutador de boxe, trabalhou em casa de família, trabalhou numa empresa de energia elétrica, numa clínica pediátrica. Ele teve vários empregos, assim, sabe? Então, acho que tudo isso mostrava um pouco dele, né? E aí ele surta, né? Nesse 22 de dezembro, ele surta e é encaminhado para o hospício. E lá dentro, aproximadamente 50 anos de internação, ele começou a desfiar os uniformes azuis que os pacientes usavam e começou a bordar e revestir obras. Então, ele deixou mais de 800 obras de arte, todas elas ou com bordado ou com o fio enrolado nos objetos. Então, o tema desse trabalho de conclusão se deu da seguinte maneira, assim, será que a arte pode ser considerada um dispositivo de saúde mental? Certo? E aí eu fui pesquisar toda a história dele, por isso do Tecendo a Sanidade, porque como a gente pensa muito nos pacientes, né? Eu sou psicóloga, então a gente pensa muito no paciente e foca na saúde. O meu objetivo é sempre focar na saúde. Então, esse Tecendo a Sanidade também foi encontrar em Bispo a saúde, que foi viver aproximadamente 50 anos num hospício, num hospital psiquiátrico, né, antigamente chamado hospício, e lá ele produziu, né? Essas obras maravilhosas. Essas obras maravilhosas. E onde é que essas obras estão expostas, Eliane? Essas obras estão expostas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, aonde existe o museu, o que antes era hospital psiquiátrico, hoje é Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. E lá desenvolve todo um trabalho magnífico com os pacientes de saúde mental, tem CAPS, postos de saúde, enfim, tudo lá no museu. E aí, esses pacientes com dificuldades, enfim, fazem um trabalho muito bonito lá dentro do museu antigo sanatório. Né? Olha, maravilhoso esse livro. Eu fiquei apaixonada pela história dele e a maneira como você conta, a maneira como você se envolveu, muito linda mesmo. O Eliane, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar, continuar aqui contando. Ó, eu tenho aqui 3, tá? Eu sei que está faltando uma. Eu tenho aqui a Espiral de Gerações, maravilhosa. E é claro que a gente vai falar sobre a Laila, coisa mais lindinha, tá bom? Okay. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora Eliane Tonello.
Eliane é presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, Coordenadoria Rio Grande do Sul. E tem 4 obras publicadas e, entre elas, Tecendo a Sanidade, o caso Arthur Bispo do Rosário. E este ano ela se aventurou pela literatura infanto-juvenil e publicou o livro Laila e a Uva, que conta a história de uma menina que vivia na cidade e sonhava em passar as férias no sítio dos avós. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Eliane, estamos de volta então. Vamos falar do teu segundo livro brevemente sobre o encontro nas estações, porque daí você foi para os poemas. E onde é que estavam guardados esses poemas? Então, esses poemas estavam na gaveta. Estavam na gaveta. Quando eu comecei a minha faculdade, começou a surgir muita coisa e eu coloquei no papel, certo? Então, eles estavam na gaveta. E, assim, essa produção, ela veio... assim, eu sempre gostei muito de ler poemas. Desde a minha infância, eu gostava e sentia muita admiração pelos escritores, mas era tão longe, né, Renata? Essa questão do escritor não é mais como atualmente, né? A internet também nos possibilita isso, essa aproximação. Mas eu lembro dos cadernos de recordações. Tu participava disso também? Também Sim, fazia? dos amigos, né? Dos amigos. E aí a gente ensaiava muita coisa, né? E aí eu juntei, então, no encontro nas estações, eu juntei os meus poemas que estavam na gaveta e eu acho que, como eu falei, o Bispo me deu coragem de olhar para a arte, para as coisas criativas e por aquilo que eu estava produzindo, e estava dentro de mim, estava na gaveta, e eu tinha medo, assim, de mostrar, sabe, aquela vergonha, assim, será que eles vão gostar? Porque se comparar com autores famosos é difícil também, né? E é isso que a gente faz quando a gente inicia, né, o processo. E aí, então, surgiu o encontro nas estações. A capa dele é uma fotografia do Castelo de São Jorge, em Portugal, certo? Lindo. Uhum. E aí eu fiz toda uma pesquisa nesses escritos na parede e achei interessante porque as mulheres, quando eram presas, quando não obedeciam seus maridos, enfim, ao longo da história, elas eram presas e usavam esse tipo de escrita nas paredes para sobreviver psiquicamente, como também Bispo do Rosário utilizou a linha e o fio para sobreviver psiquicamente dentro de um hospital. Então, isso eu achei muito interessante. E aí a capa participou de um concurso, só imagem, né? Só imagem. E aí eu coloquei ela como capa do A Espiral de Gerações. Encontros nas Estações, desculpa, já estou misturando. Isso. E aí, em seguida, então, você publicou o Espiral de Gerações, que é, na verdade, um romance. Poxa, você transita de gêneros, né? E esse aqui é um romance transgeracional. Muito lindo a sua escrita aqui, adorei também ler. Conta pra gente um pouquinho. Então, como a gente trabalha com a psicologia, a gente também precisa trabalhar com o nosso cuidado mental, né, Renata? Sem dúvida. Então, e aí eu estava num processo em que eu estava estudando sobre transgeracionalidade e eu tive muitos sonhos. E nesses sonhos, em 3 madrugadas, veio o sonho e depois veio a escrita. Não sei se foi numa sequência, como é que foi. Mas vieram, em 3 noites, numa sequência, eu escrevi o início, o meio e o fim da obra. Jura?
Juro, eu tenho guardado isso. Eu acordava e escrevia, aquilo veio de dentro de mim de uma forma, e Renata, foi muito libertador. Que Certo? maravilhoso, nossa. Porque havia muitos segredos, e que todas as famílias têm segredos. Segredos, eu quero dizer, assim, a gente, na psicologia, a gente fala do segredo, algo que é triste e não pode ser falado, Sim. entendeu? E aí eu me encontrei que na terceira ou quarta geração eu tinha que buscar, buscar essa história, porque um dos sonhos apareceu um senhor baixinho numa janelinha, numa janela assim, que me olhava. E eu acordei com a sensação assim que ele estava querendo dizer algo, mas era algo gostoso. Tipo, foi o que veio dentro de mim. Escreve, vai atrás da tua história transgeracional e escreve. E foi aí que eu fui atrás da história, e aí eu fui coloquei ela num livro. Claro, tem muitas partes ficcionais, né? Não é autobiográfico, mas tem várias pinceladas reais, de coisas reais, de toda essa a espiral de gerações que inicia na Itália. Em momento de guerra, o John inicia o processo da vinda para o Brasil e acaba finalizando, então, se estabelecendo no interior do Rio Grande do Sul. Tá? Olha, e eu achei que fosse totalmente autobiográfico. Agora eu entendo, porque parece que tem umas coisas meio oníricas mesmo no livro. Ele, né? Me pareceu. Realmente, agora faz sentido, Então, este ano, você vem para a literatura infanto-juvenil e traz a Laila. Coisa mais linda, a Laila e a Uva. Me apaixonei pela Laila. Como é que surgiu a Laila? A Laila eu sei que tem um alter ego aí, ou não? Conta pra gente. Não, acho que tem um pontinho, porque na espiral de gerações, no final, a Laila vai encerrando o capítulo, né? Ela vai encerrando, vai guardando os rascunhos, enfim. Tá? Então, a Laila, uma querida, ela surgiu na história, surgiu em dezembro. Eu estava no Natal, eu estava junto com a família e nós fomos no Parreiral colher uva, os primeiros cachinhos de uva em dezembro. Ô Eliane, eu vou te cortar um pouquinho, que a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo para na volta tu contar essa história com tranquilidade. Pode ser assim? Tá bom? Combinado, então. A gente volta já já, não saia daí. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora Eliane Tonello. Eliane é presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritora do Brasil, a AGEB, Coordenadoria do Rio Grande do Sul. E tem 4 obras publicadas, entre elas Tecendo a Sanidade, o caso Arthur Bispo do Rosário. E este ano se aventurou pela literatura infanto-juvenil e publicou o livro Laila e a Uva, que conta a história de uma menina que vivia na cidade e sonhava em passar as férias do sítio dos avós. Antes de continuar a nossa conversa com a querida Eliane, eu gostaria de mostrar para vocês um presente que eu recebi hoje do professor Mauri Luiz Reget, o nosso reitor aqui da Unisul, que é o livro dele que ele está lançando agora, que é O Pescador e o Executivo. Olha que lindo aqui, ó. Uma história sobre liderança, estratégia, valores e encontros. Eu vou ler para vocês aqui a contracapa. Linhas, anzóis e estratégias. Da pescaria para a gestão e a vida. Da aparente impossibilidade do diálogo para a oportunidade de conversar. Da classificação e do julgamento para a escuta atenta. Da certeza oposicionista para a dúvida do possível. Da ilusão esteticista e cinematográfica para a simplicidade realista cotidiana, de diálogos aparentes tão longínquos com a conversa franca de um pescador e um executivo, para a esperança de proximidade, confiança, generosidade, criação conjunta e cooperação.
Vou ler com muito prazer e já fica aqui o convite para o professor Mauri vir aqui no Bate-Papo Literário para a gente falar desse livro, tá bom? Era isso que eu queria falar. Voltamos então agora para falar com calma sobre a Laila e a Uva. Conta pra gente então, Eliana, sobre esse seu último livro. Então, Laila e a Uva, uma obra quadrilingue, português, italiano, espanhol e inglês, tudo no mesmo livro. Que legal certo? Isso, né? Puxa vida, ainda para ainda ensinar, né? Além de passar uma bela história, ainda ensinar, muito bacana. Isso, além de ensinar. Então, a Laila e a Uva surgiu em dezembro de 2019, no Natal. A família estava reunida para comemorar, né? Enfim. E aí nós fomos no Parreiral buscar os primeiros cachinhos de uva para serem colocados na ceia de Natal. E ao cortar os cachos de uva, a gente começou a brincar. E aquela sensação estava tão gostosa. E aquilo começou a pulsar na minha cabeça, começou a pulsar a história assim da Laila, certo? E aí eu retornei para Porto Alegre e em janeiro eu escrevi a história, né, em português. E aí depois veio a sequência das línguas, porque a história parecia que ela queria ser contada, né? A Laila queria ser ouvida, ser conhecida em outros idiomas, ajudar no ensinamento, né? No aprendizado, enfim, de outros idiomas, de línguas, conhecer novas línguas. E aí ela foi tomando forma e olha, ficou muito... O pessoal está gostando bastante, não só as crianças, mas os adultos, os adolescentes. Mas o livro está muito lindo. Brasil inteiro. Está indo no Brasil inteiro. Eliane, e essas ilustrações lindas, eu queria que mostrasse aqui um pouquinho as ilustrações daqui. Meninos, pode colocar aqui para mim? Olha que lindo. A capa, né? E as ilustrações são muito lindas. Quem é que fez? Conta pra gente. Então, eu digo que o desenhista sempre bota, quem gosta de desenhar, sempre bota a sua colher também, né? Que foi eu fiz um esboço principal do que mais ou menos eu queria na história. E aí o ilustrador foi o Emerson Falkenberg, aqui de Porto Alegre, que fez essas belíssimas ilustrações. Botou um tom de realismo, de sentimento, nossa, muito cheiro, parece que né, verdade. O desenho dele, quando tu vai abrindo, tu vai contando a história, tu vai lendo, parece que vem um cheiro da uva, né? Verdade. Nossa, tem um aqui com os cachos da uva, assim, impressionante. E você lançou a Laila na 66ª Feira do Livro de Porto Alegre agora, recentemente, né? Isso. Eu fiz um pré-lançamento em junho, no meio da pandemia. Eu pensei muito, assim, será que eu vou mandar para a gráfica? Vou fazer esse ano? Mas a Laila tinha uma força muito grande. E ela pedia que ela queria nascer. Né? Verdade, é mais uma filha. É mais uma filha. E aí eu, né, mandei para a gráfica, enfim, e eu comecei. Não, o pessoal, todo mundo dentro de casa, os pais com as crianças, reclusos, é o que ainda estamos aqui, nós estamos ainda com bandeira vermelha, né, Renata? E aí eu comecei a divulgar no Face, WhatsApp, e aí... Claro, na 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, houve o lançamento oficial da Laila e a Uva, então. Oi, Eliane, quem quiser comprar, não só a Laila, como os outros livros, como é que faz? Quem quiser adquirir os livros? É fazer contato comigo, eles estão todos comigo, certo? Pode ser através de Facebook, pode ser através do Facebook, ali pelo Messenger, pode me mandar uma mensagem. Não sei se depois eu posso deixar meu telefone também, meu e-mail. Pode dizer, diz para nós, pode dizer que depois eles marcam ali no GC. Tá bem. Então, o meu e-mail é eliane.tonello, com um L só, @gmail.com, e o telefone é 51
99965448. E aí é enviado pelo correio. Perfeito. Certo? Tá certíssimo. Bem. Eliane, querida, muito obrigada. Olha, eu fiquei muito feliz da gente. Eu tô fechando o ano contigo, tá? Hoje, Que prazer. a gravação do Obrigada. último bate-papo literário de 2020. Fico muito feliz. Olha, obrigada, viu? Muito sucesso. Muito obrigada, Renata, pela oportunidade e por esse acolhimento sempre gostoso que a gente, desde a primeira vez que a gente se conheceu, Ai, muito e juntando as Agebes também, fazendo parte de uma família agebiana. Verdade. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, querida. Obrigada. E eu conversei hoje com a escritora Eliane Tonello. E este é o nosso último bate-papo literário de 2020. Um ano difícil, de muitas perdas, sonhos adiados e expectativas frustradas. E sem dúvida a literatura é uma luz em tempos sombrios como este. E nos ajuda a tornar o caminho mais fácil, iluminado e leve. Desejo a vocês um Natal cheio de paz e um ano novo de muita esperança. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível no canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-papo literário. Apoio cultural. Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Kelvin Posidônio Beauty Studio, a ciência da beleza.